Olá, boa noite, boa noite. Aqui é a Letícia Vidigal, do Ho'oponopono Anjos, e nós estamos aqui nesse nosso encontro, que acontece, na verdade, às segundas-feiras, às 20h30, que é o encontro das energias da semana. Boa noite, Arlete, seja bem-vinda. Boa noite a todos que estão chegando. Então, na segunda-feira, nós temos esse encontro às 20h30 para falarmos sobre as energias da semana, junto com a Lu Grande. E nas terças eu fazia o encontro com a Daniela Lopes, mas esse encontro agora passou para quarta-feira, ok? Teve uma mudança de horário, tá? Então, boa noite, Aninha, Ana Lúcia, boa noite, Sônia e Ana, boa noite. Gratidão pela presença de vocês aqui hoje, sejam muito bem-vindas a esse nosso encontro das energias da semana. Então, vamos esperar aqui mais o pessoal entrar, esperar a Luciana entrar. Quero agradecer a presença de vocês e peço para que vocês coloquem de onde vocês estão falando. Não sei se vocês estão vendo, se eu estou na página certa também. Deixa eu ver aqui. Tô. Tudo certinho. Boa noite, pessoal que está chegando aí. Gratidão pela presença de vocês nesse nosso encontro para falar das energias da semana. Eu esqueci de avisar no grupo do Telegram aqui que nós já vamos começar. Quem quiser participar aí do grupo, onde eu trago as informações a respeito da programação, alguns conteúdos, tiro dúvidas das pessoas. Então, deixa eu colocar aqui. Então, vamos esperar a entrada da Lu. Sejam bem-vindos, gratidão. Pessoal de Florianópolis, de São Paulo. Boa noite, Vera. A Lu ainda não entrou. Iana de BH, que maravilha. Boa noite, boa noite. Arlete Porto Alegre, seja muito bem-vinda. Deixa eu só avisar aqui. Então, vamos lá. A Lu entrou, vou pedir aqui para ela entrar com a gente. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos, contem aí de onde que vocês estão falando. Gratidão pela presença de vocês. E Lu, seja muito bem-vinda. Tá virada a câmera, nós não estamos te vendo, eu acho. Liane, boa noite, querida. Aí sim. Boa noite! Hoje sim funcionando. Tudo ok, né? Hoje, graças a Deus, tudo ok. E por aí? Também, tudo tranquilo. Tudo normal, tudo normalizado. Depois de muito susto ontem, meu Deus. Que loucura, né? Que Que loucura. loucura. Foi mesmo. Gente, muito boa noite. Muito boa noite a todos. Já chego pedindo desculpa por ontem. A gente não conseguiu fazer a live. Acho que a Letícia já estava falando alguma coisa sobre, mas o meu Instagram só pipocou ontem. Não funcionou, né, Lu? Mas eu Quase foi avisei. abduzido. Levei um choque ontem. Que loucura, né? Imagina o susto, né? Que é quando a gente vai entrar naquilo que a gente já está tão habituado, né? E de repente vê que não está lá mais, muito estranho. Mas que bom que deu tudo certo, né? E que então Deu muito certo. nós estamos fazendo o nosso encontro das energias da semana hoje. E aí o pessoal escolheu a carta ontem. E hoje, então, a gente vai tirar a carta. A Lu vai trazer aí, né, o tarô que foi escolhido, o oráculo, vai falar sobre ele aí para nós. E eu trago as cartas do Ho'oponopono também, do oráculo Ho'oponopono, para a gente poder tirar e a gente trazer essa mensagem dessa semana aí para vocês. Então, Lu, quer falar aí um pouquinho? Bom, gente, então mais uma vez, muito boa noite. Que bom que vocês estão aqui conosco, né, mais essa semana. Ontem foi realmente um dia atípico, né, Dia das Bruxas.
É o Halloween, ou mais agora no Brasil é chamado Dia do Saci, né? Então o Saci passou bonito aqui ontem. É, verdade. Passou no mundo inteiro, né? Pelo que eu fiquei Passa sabendo, acho que foram contas do mundo inteiro aí que caíram, né? no mundo inteiro, no mundo inteiro. Mas estamos aqui, já restabelecidos, e vamos falar sobre as nossas energias dessa semana, uma semana também muito especial, pós-eleições, né? Que eu acho que tá todo mundo meio ressaqueado. Eu ainda estou sentindo ainda muito peso, eu sou muito esponja, ainda estou sentindo assim uma energia muito pesada. Estou aqui limpando, fazendo bastante Ho'oponopono, tomando uma aguinha solarizada, né, para dar uma limpada. Uma semana também que a gente tem um feriado aí de finados. Hoje é dia de Todos os Santos, né? Temos uma semana aí bem interessante em termos de energias, né? Em termos de espiritualidade, enfim. Mas espero que todos estejam muito bem. Para essa semana, eu tive a intuição de usar um tarô que eu não uso muito. Interessante que ele me veio para trabalhar com vocês nessa semana, né? Que a gente está falando de bruxos e bruxas, e é o tarô dos magos. Esse tarô aqui é um tarô super bacana, assim. Ele parece que ele lembra um pouco a história do Harry Potter. Então, ele fala de bruxinhos, bruxinhas, magos e é uma escola de magos, né? Então, ele vai contando as historinhas através dos arcanos. Então, lembra para quem gosta, não é o tarô do Harry Potter, mas ele lembra a história. Então, eu achei que foi bem interessante e sempre assim, né? Sempre tem uma sincronicidade. Que lindo, muito interessante, muito bacana. E você já Posso tirou já as começar a falar? cartas ou ainda vai tirar? Não, eu já tirei. Já Essa tirou? eu já tirei um pouco antes, porque ele tem uma interpretação um pouco diferente, então eu dei uma estudada nas cartas antes, embora os arquétipos, os arcanos maiores e menores são os mesmos, né? São parecidos com os outros tarôs, mas ele tem uma interpretação um pouco diferente, então eu dei uma estudada aqui para não fazer feio. Então tá. Mas eu Então eu já vou fazer o tirei. seguinte, eu vou tirar agora os comentários. As pessoas me falaram lá nos stories quais cartas que elas tinham escolhido. Aí quem quiser depois deixar lá nos comentários também. Mas eu vou tirar no pontinho de interrogação, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, coloca no pontinho de interrogação, que eu vou tirar os comentários agora para a gente poder ver a Lu direitinho e ver as cartas também que ela vai trazer para a gente aí hoje. E eu já tirei as cartas do Ho'oponopono também. Então vamos ver o que vai sair aí. Muito bem, muito bem. E olha, não esqueçam de mandar o aviãozinho para quem vocês quiserem convidar para estar aqui nessa live. Manda coraçãozinho, manda os emojis que a gente gosta bastante e ajuda aqui a fortalecer os nossos encontros, É isso aí. né, Isso mesmo. Letícia? Semanalmente. Bom, para você que escolheu a cartinha de número um. Deixa eu só procurar aqui porque ele tem um ritualzinho. Deixa eu ver se vale a pena falar ou não. Só um minutinho que eu já mostro a cartinha. Uhum, Então, essa é a carta de número um, tá? Quem escolheu a carta número um, é. essa vem agora a mensagem. Bom, saiu um arcano maior, que é essa carta aqui. Esse dá pra ver que ela tem um reflexo. Mas é a carta do alquimista. A gente pode dizer que ela tem uma correlação com os tarôs tradicionais com a carta do mago, né? Então, essa é a carta de um professor dessa escola de magos, é um professor de alquimia. Aqui a gente vê na cartinha uma série de elementos, ela é bem rica de interpretação, né? Então, tem todos os elementos dele de trabalho,
ele trabalha com os 4 elementos, né, com aquela coisa de transformar, né, o cobre, o chumbo em ouro. Então ele está sempre fazendo os testes, as experimentações. Aqui, inclusive, ele está passando de um recipiente para o outro esse elemento químico, enfim. Nas paredes tem símbolos gregos. Atrás dele a janela está aberta e mostra uma tempestade, né? Os raios fortes atrás dele. Aqui em cima, se vocês conseguirem observar, tem um jacaré, um crocodilo, enfim, empalhado, né? Então que ele também de alguma forma utiliza para fazer esses experimentos. Então, ele é um grande professor, pode ser até comparado a um professor de química, né, de uma escola tradicional. Mas essa carta, ela fala de alguém, e a gente aí pode comparar com a carta do mago, de alguém ah, que tem os elementos, que tem a tecnologia, que tem os instrumentos, que tem o conhecimento, que domina essa arte de transformar as coisas, né? E aí, aqui a gente, né, tá trazendo de uma forma lúdica, tô falando aqui de uma magia, né, porque é uma escola de magos, mas a gente trazendo para o mundo real, essa carta vem falar para pessoas que possivelmente já tem o conhecimento, as técnicas, as ferramentas que são necessárias para que ele possa transformar a sua realidade do ponto em que está para um ponto que ele deseja, né? E que talvez ainda não se percebeu sobre isso, ou ainda não se deu conta de que tudo que ele precisa para transformar a sua realidade, seja ela qual for, já está em suas mãos. Ou que a pessoa que escolheu a carta de número 1 já possui o conhecimento, já possui as ferramentas, enfim, está com a faca e o queijo na mão. Só falta ter a atitude, ter a iniciativa ou até mesmo ter a coragem de assumir isso para si, né, de trazer essa responsabilidade para si e fazer essa transmutação, essa alquimia, né, que é a transformação de um estado para outro. ah, ou seja, essa pessoa já tem esse poder. E veja só, não estou falando de magia, não estou falando de nada disso, gente. Eu estou falando de coisas que é uma analogia que a gente está fazendo, né? Todos os dias a gente trabalha com alquimia. Cozinhar é uma alquimia, né? Quando a gente transforma é, os produtos, né? Os legumes, as verduras, enfim, no seu estado natural, em um belo prato, isso é alquimia, né? Então, todo momento que a gente transforma alguma coisa para outra, a alquimia que a gente está fazendo, é uma forma de magia que a gente está trabalhando, né? Então, você que escolheu essa cartinha, tá nas suas mãos o que você precisa. Não, você não precisa de mais nada, você não precisa de mais tempo, você não precisa de mais estudo, você não precisa investir na compra de alguma coisa que você acredita que você ainda. Não, já está tudo pronto. A única coisa que você precisa agora é se determinar, tomar essa responsabilidade para si e assumir essa responsabilidade de promover essa alquimia aí na sua vida, essa transformação na sua vida. Então, essa é a mensagem que a carta do alquimista traz para quem escolheu aí a cartinha de número 1. É uma semana de transformações. E essas são transformações provocadas por você.
É interessante, né? Profundo. Muito forte essa mensagem aí dessa carta. E aí, gente, como a Lu disse, essa transformação, ela não é através de magia, né? A gente está fazendo aí, como ela disse, só uma analogia mesmo, através das cartas e dessa carta que foi tirada. Mas uma das formas que nós temos para poder fazer transformação e que veio na carta do oráculo Ho'oponopono foi a oração. A carta que veio para a carta de número 1 foi oração. Então, olha só que forte, né? Que impressionante. Você foi falando, assim, gente, é inacreditável. É muito interessante, assim, né? Fantástico, né? O que vai acontecendo, assim, o que vai saindo. Então, essa semana, uma das formas, né, que você tem de fazer essa transformação na sua vida, de se conectar provavelmente com uma vibração diferente daquela que você está vibrando agora, e que está atraindo aquilo que está na sua realidade, né? Então, de você fazer essa alquimia na sua vida, de fazer essa transformação, o convite do Ho'oponopono é através da oração, né? Então, essa oração, essa carta, ela traz uma informação que é a seguinte: essa oração, ela pode vir das mais diversas formas, não necessariamente através de uma oração religiosa, né? Mas através de mantras, de hinos, através de uma meditação, a forma como você se conecta mesmo com essa luz divina, silenciando um pouco a sua mente, que fica ali pensando, tentando resolver as coisas através do pensamento, né? Aqui a alquimia tem um pouco disso. A gente traz, você já tem o seu conhecimento, você já tem a sua competência, você já tem a sua capacidade, mas na hora que você faz aquelas misturas ali, tem um movimento do universo também atuando para que a magia aconteça, né? Então, aqui o convite é faça essa conexão com esse universo da forma com a qual você se conecta a ele, né? Da forma que for, que pode ser através da oração, pode ser através das ferramentas do Ho'oponopono, uma petição, mantras, mudras, aquilo que você se sente realmente nessa vibração diferente, faça o uso disso essa semana para que você traga essa mudança na sua vida, uma vez que a energia está favorável para ela, né? Mas é o que a Lu sempre fala aqui toda semana. Aqui nós estamos falando das energias que estão favoráveis ali, que estão alinhadas com as pessoas que escolheram a carta de número 1. Mas o movimento é nosso. A carta aqui não indica algo que vai acontecer. Sem a nossa ação não acontece. E aqui tem um convite de uma ação específica mesmo, que é a forma como você se conecta com essa luz divina. Faça a escolha dela para você essa semana, para que a transformação realmente venha na sua vida. Que bonito isso, né? Poxa, Bonito, estou né? aqui te ouvindo e pensando e refletindo também sobre a carta do alquimista, porque ele é um grande estudioso e entendedor das leis do universo e das leis da física, das leis herméticas, né? E trabalha os 4 elementos, ou 5 elementos, porque o éter também entra aí, né? Nesse conjunto. Então, o alquimista, ele é um grande estudioso, ele é um grande professor, ele é um grande sábio, e entende muito do que está à nossa vista, o que a gente consegue ver, e aquilo que a gente também não consegue ver, né? E a oração, ela é um canal, né, também de transmutação, de recepção. Sem sombra de dúvida, um arquétipo de alquimista é alguém que, além de saber lidar com os elementos da natureza, também sabe lidar com os elementos espirituais, né? Também consegue fazer pontes e conexões e acessar outros mundos que estão para além desse que a gente vive agora, né? Não só mundos, mas também seres, mentores,
né? E avatares. Então, ele é um grande ponto de conexão, de comunicação, e com certeza a oração é um dos instrumentos de alguém que se identifica com esse avatar do alquimista, né? Mais do que oração, a fé, né? Acho que na verdade é a fé É que isso. está por trás disso. Essa alquimia, essa transmutação, ela só realmente acontece se você acreditar na sua magia, né? É isso Caso aí. contrário, caso contrário é só teatro. É, é isso aí. Como diz o princípio Pono, né? Um dos princípios Runa, o princípio Pono É, diz os princípios que runa, a medida da eficácia é o resultado. Ou seja, justamente. se você não tem fé, a coisa não acontece. E quando você tem fé, ela acontece e é isso que vale, né? Nessa caminhada aí, isso que vai valer. Então, Justamente. é isso aí. Esse é um dos meus princípios favoritos, o Pono. Eu É, gosto muito de falar só Pono, Pono, Pono. Para mim já é uma ferramenta do dia a dia, assim. Mas vamos para a cartinha de bom, número 2? vamos lá. Bom, a cartinha de número 2 não veio um arcano maior, mas sim um arcano menor, que é este aqui, que é o 4 de paus, né? E olha só que cartinha interessante, né? O paus é o naipe do fogo. E aqui a gente tem dois alunos de magia, né? Dois aí aspirantes a magos, que eles estão numa espécie de uma sala de aula. E aqui a gente tem um desenho no chão que é como se fosse uma rosa dos ventos, assim, um símbolo, parece uma bússola. E eles estão praticando, eles estão treinando, é como se fosse uma dança, e eles estão treinando os passos dessa dança, né? Então você vê aqui que eles estão em movimento, né? Tem uma menina e um rapaz aqui. Então, esta carta em específico, neste tarô, ele fala do poder da colaboração, né? Do quanto é importante a ajuda do outro, o suporte do outro, a presença do outro, para que a gente possa também alcançar a nossa excelência. Essa carta também fala de um bom trabalho, de disciplina, de treino, de é, disciplina mesmo, ou seja, eles estão estudando para uma prova, eles estão estudando para um teste, mas não é um teste individual, é um teste em que eu preciso do outro para que eu possa me sair bem ou para que o outro também possa se sair bem nesse teste, né? Então, quem escolheu essa cartinha aqui de número 2, o que eu posso dizer aqui, que talvez essa semana e eu falo muito talvez e não é vício de linguagem, tá? É porque é tudo possibilidade, né? Que eu não posso, não devo e nem vou fazer nenhuma afirmação, porque o tarô, ele é um instrumento de orientação, ele é um instrumento de interpretação, orientação, direcionamento. Mas aqui ele não está determinando absolutamente nada, tá? Como a Letícia acabou de falar agora mesmo, quem decide o rumo, né? Quem é o grande protagonista das nossas vidas somos nós mesmos. Mas essa semana, possivelmente, ela pode ser uma semana de ensaio, de preparo, de estudo. Mas aqui eu vejo também, assim, sabe quando você vai fazer uma apresentação no seu trabalho, ou na escola, né, na universidade, ou para um grupo, que você precisa preparar esse conteúdo, estudar o conteúdo, prepará-lo ao PowerPoint, ou sei lá como você vai fazer a apresentação. Então é aquele momento assim de trabalho mesmo, aquele momento de entrega, aquele momento de botar a mão na massa, né, para fazer a coisa acontecer. E que depende de você, obviamente, e que você também dependa
de um parceiro de trabalho, né, de alguém que você vai buscar aí uma informação, até de um professor, ou algo nesse sentido. Então, se você estiver nesse momento, mais uma vez, essa é uma leitura muito genérica, né? A gente não está falando para todo mundo, mas para possivelmente algumas pessoas. Mas talvez alguém aí que vai fazer um teste, vai fazer um concurso, vai prestar uma prova, talvez uma prova que eu precise é, de um treino até físico, né? Como se fosse uma prova de dança mesmo. E que eu preciso da ajuda do outro. Eu não vou conseguir êxito ou eu não vou conseguir essa excelência se eu não pedir ajuda, né? Então, aqui talvez seja uma oportunidade da gente deixar o nosso ego de lado, o nosso orgulho de lado, baixar um pouco a bola e pedir essa ajuda, no sentido, olha, veja se eu estou fazendo bem, veja se eu estou aqui, os meus passos estão corretos, os meus tempos e movimentos. Deixa eu ensaiar para você, me diz como é que eu fui, me dá um feedback, né? Me diz aí o que que eu preciso melhorar, o que que não tá bom. Então, é o que essa carta para este tarô representa. Normalmente o 4 é, de, de paus, ele fala de um momento em que, de uma possível vitória, é, é como se você tivesse ganhado a batalha, mas não a guerra ainda. Então, são as fases, são os steps da sua jornada, em que você já conquistou algumas vitórias. É o momento até de você parar para repensar, replanejar, rever, recalcular a rota, mas a grande guerra, digamos assim, ainda não acabou, ainda tem um caminho ainda a ser a ser perseguido, né? A ser ainda adiante. Então, essa é a mensagem aqui do 4 de paus para quem escolheu a cartinha de número 2. Essa semana é uma semana de ensaios. Muito bom. E a carta do oráculo Ho'oponopono, que saiu para a carta de número 2, foi Aloha. Aloha é um princípio runa e é uma palavra que significa várias coisas, né, em havaiano. Significa olá, significa adeus. Eu gosto de terminar, né, meus textos com aloha. Mas ela também significa que você olha para o outro e honra esse outro num reconhecimento da sua força, da sua luz, da nossa conexão espiritual também. Então é interessante porque essa carta que saiu, esse 4 de paus, eu entendo que existe um trabalho, ensaios a serem feitos, mas existe uma participação do outro, né? Nessa ação dessa semana, para quem escolheu a carta de número 2. E aqui, essa carta, ela vem com uma sugestão de que essa ação seja feita sob um olhar de muita amorosidade, de muita compreensão do outro, de muito entendimento desse caminho que nós trilhamos juntos, num processo de evolução nosso, de humanidade, e que o outro estará presente também junto conosco nessa caminhada, mas às vezes em lugares diferentes. Então, eu penso que essa carta faz um convite assim para paciência com o outro, um olhar realmente mais amoroso, no sentido de mais compaixão pelas demandas, às vezes as dificuldades, as diferenças, a forma de pensar do outro. Então, se existe um caminho aí para ser trilhado, coisas que precisam ser feitas, planejadas, programadas, e se vai haver pessoas com você nesse processo, trilha esse caminho, pensando muito nesse princípio, também nesse princípio runa, que é a aloha, que é essas relações, a forma de nós nos relacionarmos, aquilo que nós estamos buscando nas nossas relações é essa conexão através desse amor, desse amor maior, né? da nossa irmandade realmente como humanidade na Terra.
Então, essa foi a carta que veio para quem tirou aí, quem escolheu a carta de número 2. Olhe para esse princípio, lembre-se desse princípio nas suas relações, naquilo que você for fazer, na sua forma de apresentar, na forma de assistir, talvez, a apresentação do outro também, né? Na hora de você acompanhar o que o outro vai te apresentar nessa caminhada durante essa semana, o convite é para que a gente tenha esse olhar mais de amorosidade mesmo, um olhar mais de compaixão, de tolerância, de entendimento dessa união que nós temos, apesar das diferenças de pensamentos, de ideias, de formas de fazer, de agir. Então, para quem vai fazer trabalhos em grupo aí, para quem vai lidar com o grupo, né? Nós que temos a consciência, temos mais responsabilidades. Então, lembre-se dessa carta naquilo que você vai agir essa semana, a forma como você vai agir essa semana. E eu penso que essa carta sai para todos nós também essa semana, né? A gente está trazendo aí uma semana, a gente está passando por uma semana onde eu já vi brigas aí pelo WhatsApp, pessoas que pensam de formas diferentes se posicionando, e aí leva a questão para o lado pessoal. Então, eu penso que esse princípio Runa vem agora para nós, não apenas para quem está tirando a carta 2, talvez aí muito especificamente para 2, porque existe aí um trabalho em equipe, né? Como se fosse, como a Lu disse, essa dança que está sendo realizada para que algo seja entregue, mas nós também temos uma semana aí de desafios nas nossas relações, então fica aí esse convite para a gente trazer essa energia do Aloha para as nossas vidas aí essa semana, principalmente para quem vai trabalhar com o outro, quem vai precisar lidar com o outro, para quem vai precisar conversar com o outro, né? Para quem vai precisar fazer trabalho, desenvolver projetos com outras pessoas. É um momento aí de consciência, né? De tomada de consciência, de entendimento que se você sabe, se você conhece, é você que tem que fazer o movimento de mais tolerância, de mais paciência, de uma atitude mais amorosa mesmo, uma atitude de conexão. Então, é um pouco do que veio para mim com essa carta aí, junto com a carta que a Lu tirou, da carta número 2. É realmente uma carta que... E o número 4 também, né? O 4, ele pede estabilidade, ele pede... É um número, né? De estabilidade, de concentração, de planejamento, de paciência, parcimônia. O número 4 é um número de estabilidade, né? Estabilidade, harmonia, concentração. Ele não é um número de arrojos, de grandes iniciativas. Não, ele é um número Mais de segurança. estabilidade mesmo, de segurança, né? Ou de busca pela segurança, né? Então, também é uma informação importante, assim, para passar para quem escolheu essa cartinha de número 2. E talvez a segurança esteja nisso, né? De ensaiar, de estudar melhor, de ter a disciplina, né? De ter ali a coerência e também de buscar a opinião do outro, né? Deixar o orgulho de lado. Então, é uma carta que fala dessa, assim, de baixar um pouquinho a bola, dominar o ego e pedir ajuda se for necessário. Muito bom. E cuidem das relações também. Cuidem das relações. Que vão aparecer aí nessa caminhada sua aí, pelo equilíbrio, por essa segurança, né, por esse estudo. Cuidem também da forma como vocês vão se relacionar com as pessoas, que é o convite da carta Aloha para essa semana. Muito bem. A carta de número 2, né? De número 2. E antes de falar da cartinha de número 3, gente, quem tiver alguma dúvida, se a gente conseguir responder, ou coloca aí nos comentários ou nesse pontinho de interrogação
se está Isso. fazendo sentido. É importante a gente receber esse feedback Vou abrir aqui os para comentários um entender, pouquinho para a gente ver o que, é, que o pessoal está para falando. entender se a gente está, né? Se a gente está ali é, é, sendo coerentes, né? Se está fazendo sentido aí o que a gente está trazendo, porque na verdade essas leituras aqui elas são muito intuitivas. Então tem a interpretação da carta, o que ela representa, mas vem muita informação de forma intuitiva mesmo, desse campo aqui que a gente formou. Então, assim, às vezes eu tenho a impressão que eu estou falando assim um monte de palavras ao vento, né? Para alguns pode fazer sentido, para outras não, mas é importante a gente saber, né, o quão longe ou quão perto a gente está dessas interpretações aí, enfim, né? Porque é bom a gente receber esses feedbacks, porque é uma energia, é uma entrega grande que a gente faz aqui. Né? Não é bolinho, não é fácil acessar essas energias, não, né, Letícia? Não é não. É algo que a gente precisa. Que a gente vai fazendo, né? E vem, às vezes, informação na nossa mente que a gente não sabe direito. Será que eu falo isso? Será que eu não falo? Será que é isso mesmo? Mas é algo que vem realmente, que a gente vai falando, né? Que a gente vai trazendo para vocês e ter o retorno de vocês é muito bom para a gente entender, perceber se a gente está no campo de vocês mesmo, se está fazendo sentido para vocês. O pessoal está falando que está fazendo muito sentido, né? O pessoal que escolheu a carta um fez muito sentido. A Vera falou que fez muito sentido também. Então, quem respondeu aí, que bom. Não fiz pergunta, preferi escutar. Foi incrível. Quem fez, Arlete, que escolheu a carta 2, respondeu minhas dúvidas. Ok, que bom. Muito bem, muito bem, muito bem. E, gente, assim, para quem gosta, né, quer desenvolver mais a sua intuição, ou gosta do tema, todos nós temos esse, digamos, sexto sentido, que é a nossa intuição. E trabalhar com as cartas de tarô ou os oráculos é uma forma da gente desenvolver a nossa intuição, né? Da gente se concentrar na comunicação que uma carta traz, nos arquétipos, nos símbolos e silenciar a nossa mente para ouvir mais o nosso coração e entender qual é a mensagem que aquela carta representa, né? Então, eu desenvolvi demais a minha intuição depois que eu comecei a estudar o tarô. Então, eu recomendo para você que gosta, né, do assunto, para que você. Enfim, gente, a intuição é uma ferramenta de trabalho também, né? Não é magia, é tecnologia. E é uma tecnologia humana. O pessoal que eu sei o que eles falam, que a intuição é uma tecnologia humana. Então, é uma antena que a gente tem poderosa aí para captar muita informação. E deixo aqui essa dica. O tarô, as cartas do oráculo, é uma forma da gente desenvolver esse nosso canal poderoso aí de comunicação com o Wi-Fi universal. Muito bom, é isso mesmo. Exatamente. Isso mesmo. Vamos lá então para a cartinha 3. Vamos. Aqui, só respondendo aqui, a Marlice perguntou se precisa fazer uma pergunta na hora de escolher a carta. Não precisa, tá? Eu dou essa sugestão para que se faça a pergunta, mas também pode escolher a carta e escutar a mensagem e fazer a interpretação dentro daquilo que está acontecendo na sua vida, tá? E boa noite, Anne, boa noite, pessoal, todo mundo que está aí. Gratidão pela presença de vocês. A Vera falou que interessa muito por o tarô, e a Lu está perguntando, Lu, qual o tarô que você recomenda para quem está começando? E você tem uma indicação, né, de um tarô para quem está iniciando? Esse aqui, ó. É o Tarô Universal de Waite. É um dos mais populares, é um dos decks mais populares, super fácil de encontrar. Amazon ou boas livrarias aí do ramo. Ele é um tarô super fácil. O sistema Waite é um dos sistemas mais tradicionais, que traz os arcanos maiores, menores.
as cartas da corte. O livrinho dele é ótimo, tem bastante informação, então você pode estudar inclusive sozinho. As cartas são bem ricas assim em termos de símbolos. Então vou pegar, por exemplo, aqui uma carta da justiça. Olha. A carta praticamente ela fala por si só. Tem muitos símbolos, as cores, né, os desenhos. Então, o tarô não é também só o que está no livrinho. Você tem que pegar uma carta dessa, meditar com essa carta, né? Seja, por exemplo, você tem lá o seu tarozinho e fala, vou tirar uma carta para o meu dia. Você tira aquela carta do seu dia, você pode meditar sobre ela, né? O que que aquela carta está te falando? Que informações que ela está te trazendo? Você pode, inclusive, ter um caderninho ali, um seu diário. Hoje saiu a carta tal e eu tive a intuição tal. Essa carta me falou tal coisa, né? E é claro, ali também estudando com o que significa aquela carta. E aí você vai treinando, né? Você vai treinando aqui a tua intuição. Uma outra recomendação também você, antes de dormir, você tira uma carta, né? Não veja aquela carta, coloque embaixo do travesseiro Hum, e, e no outro faz uma pergunta, né, para o universo, né? Eu gostaria de saber como vai ser a entrevista que eu vou fazer amanhã. Né? E aí de manhã você pega aquela carta, né? E você já vai ter ali mais ou menos uma orientação, né? Uma medida, se vai ser mais positivo ou não, ou algum conselho específico. Ou você pode também tirar uma carta de manhã, não ver a carta, passa o dia, e no final do dia você vira aquela carta e faz uma analogia com o significado da carta e o que aconteceu no seu dia, né? Também é uma forma de estudar e de. Não é nem estudar, é pegar intimidade, hum. estabelecer ali uma amizade com o seu deck de tarô. Precisa ter uma amizade, precisa ter uma conexão, precisa, porque isso aqui é uma conversa de amigos, né? Por isso que eu sempre falo que o tarô escolhe qual o deck que ele quer conversar com a gente, então é mais ou menos nesse sentido. É isso aí, muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Tem vários tarôs, vou fazer as recomendações da Lu. Muito bom. É isso aí. Então, quem já tem tarô, já faça isso. E quanto mais a gente vai mexendo, né? Quanto mais a gente vai usando, quanto mais a gente vai consultando, mais intimidade a gente vai tendo nessa conversa, né? Mais próximos nós vamos ficando aí das cartas, das informações, daquilo que elas está nos trazendo. Então, é importante manter esse diálogo, esse contato. Como a Lu disse, fazer anotações, registros, né? Fazer anotações mesmo daquilo que vem na sua mente. E, Uhum, principalmente, eu penso que aceitar também, né, Lu? Aceitar o que vem, aceitar aquilo que vem à sua também. mente, porque isso também é uma outra coisa que é importante a gente ter confiança nesse processo, de que aquilo que eu escuto na minha mente, aquilo que vem nos pensamentos ali, eu posso não saber direito ali se faz sentido, mas a gente anota e tudo, e depois você analisa, e cada vez mais você vai ganhando confiança naquela informação que você vai trazendo, né? Isso aí, isso aí, é bem isso mesmo. É uma entrega. E tarô é Exatamente. estudo, gente. É estudo. A magia aqui se chama estudo. É isso aí. É o estudo da psique humana. Vamos lá para a cartinha de número 3. Vamos lá. Então, tá bom. Então, cartinha de número 3 veio ninguém mais, ninguém menos do que o imperador. Olha o naipe deste imperador. Olha só o naipe dele. Então, assim, mais uma carta cheia de elementos. Aqui é um arcano maior. Aqui, essa carta, ela tem tantos elementos que eu não vou conseguir falar de todos. Até a cortina é um elemento. A cortina, esse enfeite que tem nela. Aqui tem um mapa antigo em cima da mesa dele.
ele tem uma bola de cristal numa mão e tem um cetro numa outra. Até a pose, como ele está sentado, o olhar dele. Esses artistas que trabalham com esses oráculos são assim, é, nossa, são magníficos assim. Isso é arte, gente, é arte. Ah, vou tentar aproximar para ver bem a carinha dele. Não sei se vai. Qualquer coisa eu tiro uma foto. O olhar dele, assim, ele tá com o olhar, assim, uma sobrancelha assim levantada, assim, do tipo, né? E aí, vai fazer ou não vai fazer? Tipo, é tua vez, chegou a hora. Até as cores da roupa dele, o chão, a mesa de concreto aqui atrás é uma janela que parece que tem um. Parece não. Tem um castelo, um reino aqui atrás. Enfim, tem muita mensagem nessa carta. Eu até estava dando uma olhada aqui no significado, tem umas 4 páginas falando de cada coisa que tem aqui nessa cartinha, mas enfim. O imperador, ele traz o arquétipo da liderança mor. O imperador é o rei dos reis. Assim como a Imperatriz, que já saiu semana passada e retrasada saiu a Imperatriz, é o parceiro da Imperatriz, né? Mas ele é o rei Mor, né? Ele é a grande autoridade, ele é a grande figura representativa máxima de um reino. E o imperador fala de poder. Diferente da Imperatriz que saiu na semana passada, que também é uma representação máxima do poder, mas o poder feminino, então aquele poder mais amoroso, mais acolhedor, mais criativo. O imperador não. O imperador é aquele totalmente yang, é a força, e muitas vezes a força bruta, é a força marcial, é a força dos exércitos, da guerra. Inclusive, a gente está com Marte retrógrado até janeiro, né? Esse imperador, além disso, além da força bruta e da força política, diplomática, ele também é um grande sábio, né? Ele também aqui, principalmente essa bola de cristal na mão dele e esse cetro, indica que ele também tem uma soberania com relação à, à filosofia, à ciência, à literatura. Então, assim, ele é o mais alto posto que alguém poderia chegar, depois dele só Deus, né? E o que que essa carta diz para quem escolheu a carta de número 3, né? Pode estar falando com pessoas que estão assumindo posições de liderança ou estão em alguma posição de liderança, seja nas empresas, ou empresários, ou em algum grupo, ou alguém que precisa trabalhar o arquétipo do imperador para se posicionar, né, que está precisando trazer essa energia mais yang para se posicionar numa determinada situação. O imperador sempre sabe o que fazer, como fazer, quando fazer, ele não tem dúvidas, né? Também pode estar falando com pessoas, um outro lado do imperador, que é o autoritarismo, não existe a autoridade e o autoritarismo. A autoridade é quando eu sou reconhecida pelas minhas entregas, pelo meu conhecimento, pelo meu posicionamento, pelo meu valor, sem fazer muito esforço sobre aquilo. E a autoridade é quando eu emprego ali uma força, um poder, um abuso, um controle. Então, tem coisas diferentes. Então, o imperador tem esses dois lados, né? Então, também posso estar falando com pessoas que estão aí exagerando na sua autoridade ou não estão conseguindo
colocar um limite entre a sua autoridade e o autoritarismo, ou utilizando do poder para manipular, para cometer algum tipo de abuso, para levar algum tipo de vantagem. Desculpa, mas eu preciso falar, gente. Assim como a gente falou que aqui é intuitivo e a gente recebe essas palavras, então é o que está vindo para eu falar aqui também. Então é uma carta muito legal, uma carta muito poderosa, é uma carta de abertura de caminhos, é uma carta positiva, principalmente para quem se adona desse poder ou para quem já trabalhou muito bem a sua autoestima, ou as suas ferramentas, ou o seu conhecimento e sabe o que precisa fazer neste momento. Então é aquela carta que diz assim: acredita e vai, é seu, né? Porém, um outro lado é esse o lado da soberba, esse é o lado do autoritarismo, esse é o outro lado do egocentrismo. Então, tomar um pouco de cuidado, reflita antes de falar, medite, ainda mais nessa semana em que a gente está, que é uma semana meio bélica, né, para não dizer bem bélica, né, principalmente nas discussões e redes sociais, enfim. Então, toma um pouco de cuidado com o excesso de razão. O imperador é razão pura, a imperatriz é coração, é emoção, é intuição, e o imperador é esse outro lado, né? Então, aqui eu posso estar falando para a energia masculina e para a energia feminina. Há muitas mulheres que têm esse posicionamento de imperador, né? E tem homens, né, que já naturalmente têm essa energia yang, mas que às vezes precisa colocar isso mais para fora, né? Trazer esse posicionamento, essa, fa- é, é, essa, essa, essa entrega na tomada de decisão, né? De não ter dúvida. Mas eu não sei, tá me vindo aqui para falar, talvez não é para todo mundo, tá, gente? É para algumas pessoas, para tomar um pouco de cuidado com as medidas, com a forma e o conteúdo. Às vezes o teu conteúdo está ok, mas a forma como você entrega esse conteúdo pode estar sendo pesado, pode estar sendo abusivo, pode estar sendo, enfim, não está sendo legal, né? É, então, essa é a mensagem que eu tenho do imperador para trazer para você. E você que tá assumindo aí alguma posição de poder, pode estar falando de pessoas que vão ser promovidas a cargos de liderança, ou algum cargo de muita responsabilidade, ou pessoas que precisam assumir responsabilidades aí nesse momento, da vida, pessoas que precisam amadurecer por conta dessa responsabilidade. O imperador é um homem maduro, né? Ele não é um adolescente ou um jovem, ele já, inclusive aqui mostra ele com as barbas já mais branquinhas, né? Então ele é um homem maduro. Então essa energia masculina. Ah, e o que mais? Eu sou fã do Imperador, assim, sou bem fã dele, mas é uma carta que exige um certo discernimento para não bandear para um lado não muito favorável. Então, só toma um pouco de cuidado se o que eu estou te falando agora conectou com você. Pensa um pouco mais, respira antes de falar e se preocupe com a forma e o conteúdo. Não, era o conteúdo e a forma. Muito bom. Então, vou falar agora a carta que veio, né, do Oráculo Ho'oponopono, junto com essa carta aí do Imperador, para a carta 3, que é a carta Antepassados. E fiquei pensando muito nessa questão dessa força, né, desse Imperador, essa força que nós trazemos para a nossa vida, para que nós possamos nos posicionar e nos colocarmos, né, diante das situações, dos desafios, e que justamente nesse mês
traz também essa energia dos antepassados, né? Amanhã a gente celebra o Dia de Finados e que muitas pessoas visitam aí seus pais, avós, pessoas que já partiram, e que muitas vezes a gente não considera essa energia dessas pessoas, a força delas nas nossas vidas, né? A gente se esquece das nossas raízes. Às vezes a gente nem quer falar das nossas raízes. A gente tem uma relação difícil com aqueles que vieram antes de nós, né? Aqueles que nos geraram, que cuidaram da gente. Às vezes a gente não conhece os nossos pais ou tivemos uma relação difícil com eles, mas isso enfraquece a nossa força, né? Porque nós trazemos para o Ho'oponopono, principalmente, os ancestrais, eles têm no seu nome, na palavra ancestral lá, do pai, da mãe, dos avós, sílabas que correspondem às nossas vértebras, da nossa coluna vertebral. Quase como se eles representassem aquilo que mantém o nosso corpo de pé, que sustenta o nosso corpo para que a gente possa ter essa postura, né, de imperador mesmo, de pessoa que se posiciona, que se coloca, que está à frente, que toma a frente, que assume cargos de liderança. Ninguém consegue ser um grande líder numa postura caída, né, curvada, olhando para baixo. Tem sempre essa questão dessa posição, dessa força, né, dessa energia mesmo, né? Quando a gente olha para ele está sentado numa posição ereta ali, trazendo essa energia do olhar dele. E essa força para o Ho'oponopono, ela vem também dos nossos antepassados, vem daqueles que vieram antes de nós. É nela também que a gente deve se nutrir. E as pessoas que estão, às vezes, vivenciando situações de conflito com o seu posicionamento como líderes, talvez tenham que olhar um pouquinho aí para os seus antepassados, para essa relação com pai, com mãe, com avós, mas principalmente eu penso que pai e mãe, né, que tem essa energia mesmo que nós carregamos aí, 50% de um, 50% de outro, e a gente traz essa energia interna dentro de nós, e muitas vezes a gente foca, no Ho'oponopono a gente foca muito na questão das memórias que nós temos que purificar, das energias que nós temos que limpar, daquilo que nós carregamos, que nós não queremos mais que se manifeste na nossa vida, mas nós nos esquecemos também dessas memórias, desses registros, da força, do que nos sustenta, das nossas qualidades, daquilo que nos torna também fortes e únicos nesse mundo, né? Então, eu penso que essa carta aqui vem com uma mensagem bem específica aí para essas pessoas que escolheram a carta de número 3, que estão com essa energia, às vezes, desequilibrada desse imperador, tanto para um lado, né, como a Lu disse, nesse sentido, às vezes, de estar abusando do poder, de precisar, né, se sentir mais poderoso, pisando em outras pessoas, mas também as pessoas que não estão assumindo o seu próprio imperador, as pessoas que não estão conseguindo ainda se colocar nesse lugar de líderes até da própria vida, né? Eu sou o meu imperador da minha vida, talvez não num cargo na empresa onde eu trabalho, talvez não, né, naquilo que eu faço, mas eu tenho que... a pessoa que escolheu aí, a pessoa que está aí nessa energia do imperador, está sendo convidada a assumir um lugar de liderança. E muitas vezes essa liderança é uma liderança da própria vida, das escolhas, assumir responsabilidades e assumir as consequências das suas escolhas, ao invés de ficar responsabilizando o outro. Nessa figura aí dessa imagem, né, desse imperador, a gente não consegue imaginar essa pessoa falando que o que acontece com ela é culpa de outra pessoa que está ali presente na vida dele. A gente sabe que ele está ali, né, segurando essa bola, segurando esse cedro, numa postura de que eu sou realmente a pessoa que está no controle. A minha vida é minha, as respostas, a responsabilidade é minha. E ele está assumindo essa responsabilidade, ele está tomando isso para si e se posicionando nessa coluna aí ereta, aí nessa força, para poder agir
e assumir as consequências das próprias escolhas. Então, o que veio para mim com essa carta dos antepassados é até que ponto a gente está usando, não pude, não fui, não deu, não foi, não aconteceu, mas a minha infância, a minha vida, não, então está na hora de fazer as pazes aqui com essa energia que você herdou, de onde você veio, recuperar sua força também a partir dessa ancestralidade aí, desses antepassados, para que você se coloque nesse lugar aí de imperador, seja num cargo, seja na sua função, ou seja na sua própria vida, né? Naquilo que você tem aí hoje na sua vida, porque o convite é esse. Eu vejo esse imperador nesse lugar, assim. Ninguém aqui mais tem que responder pelo aquilo que é meu. Eu vou responder por isso. Então, eu penso que essa carta traz esse convite. O que está faltando, né? Quais energias que você tem que se conectar, de quais energias você tem que se nutrir desses antepassados, para que você se coloque nessa coluna ereta, ganhe essa força dos seus antepassados aí, para que você se torne o seu imperador aí da sua vida, né? Perfeito, Letícia, perfeito, assim, matou a pau. E a carta do Ho Oponopono também é a carta da árvore, né? Ela é uma Antepassado, árvore. antepassado. Ela tem Isso, é uma uma árvore, mas árvore. as raízes estão muito bem é, ancoradas, né? Ela é uma árvore possivelmente centenária, uma árvore frondosa, resistente, estável, né? E é o que a árvore representa, né? De uma prosperidade, porque tem os galhos, né? Se for uma árvore frutífera, enfim, mas ela tem o tronco dela muito bem firme e as raízes que ancoram, né? Então essa árvore ela não vai ceder a qualquer custo, né? Ela não vai cair com um ventinho, vai ter que ser uma tempestade muito forte para tirar essa árvore de onde ela está fincada, né? Isso E outra mesmo. coisa, só para complementar o que você trouxe, é, olhando o imperador, né, e até trazendo um pouquinho da constelação familiar, o imperador certamente representa a figura do pai, né? A figura do pai é o sol, se bem que no tarot tem a carta do sol, mas né, a gente pode fazer essa analogia também. E por quê? Essa energia do pai, essa energia yang, essa energia masculina na constelação familiar é a energia que a gente precisa tomar posse para que a gente possa ir para a vida. É aquela energia que nos impulsiona, que nos joga, que nos desafia, né? É o pai mesmo na nossa vida, né? Que a gente vê esses memes na internet, né? Os pais brincando com os filhos, aquelas brincadeiras assim que pode deixar qualquer mãe maluca, né? Então a mãe é aquela que acolhe, que protege, né? Que transmite segurança. E o pai não, o pai é o que te joga para a vida, é o que te desafia. Então, tem a figura física paterna, mas o que eu estou querendo dizer aqui também é essa energia dessa figura paterna. Às vezes o nosso pai já não está mais presente nesse plano, mas a gente pode sim se apossar, se adonar dessa energia da figura do pai para nos lançarmos para a vida, para que a gente tenha força, resistência, coragem e tesão pela vida também, né? Prazer pela vida, né? E prazer em descobrir, em desbravar, em ser pioneiro nas coisas, né? Seja de nossas questões pessoais, como também quando envolve o coletivo. Então, quando você falou, faz muito sentido também. Talvez algumas pessoas que escolheram a carta de número 3 e veem essa figura do imperador, talvez sejam pessoas que precisem pegar para si essa energia,
né? Estão aí indecisas, estão aí, ai, não sei, autoestima baixa, aquela coisa. Não, não é mais o momento disso. O momento é você se nutrir dessa energia paterna, essa energia solar, essa energia yang e se jogar para a vida, literalmente, se jogar para a vida, confiando na sua postura, né? Confiando na sua sabedoria, confiando nas suas raízes, né? Que são os seus antepassados, e ir para a luta. É claro, observando sempre, né, forma e conteúdo, para não ter embates e brigas, né? Mas não, não abrir mão, não abrir mão dessa força que já é nossa. Tem em cada um de nós a gente tem esse meio, essa metade yin yang, e essa semana é uma semana que, para quem escolheu a carta de três, pede essa força vital, seja lá de onde ela vier, é um, um direcionamento aí para tua semana. Se tem Bom, medo, vai com medo mesmo. isso aí. Muito bom, muito bom. Vou abrir agora os comentários para quem está aqui para poder comentar agora que nós terminamos, né, a leitura das três cartas, fechando aí com a carta do Imperador, essa mensagem aí que veio também do Oráculo Ho'oponopono, fechando aí com essa mensagem da Lu, muito bom. Queria saber de vocês aí se vocês têm alguma dúvida, comentários a respeito dessa leitura de hoje, dessa semana, né, que está aí com essa energia tão intensa, para que a gente espero que a gente possa aí levar o conhecimento aí das cartas, né, para as nossas escolhas. Lembrando que, Penúltimo mês do ano começando, né? como é que é? Penúltimo mês do ano, né? Esse mesmo ano, Começando. exatamente. Finalizando 2022 aí. Então, a gente está com. Quem não fez ainda aproveita que ainda dá tempo, ainda é possível. É isso aí. A Vera falando que fez muito sentido a carta 3. Então, ótimo, que bom. Quem mais, se mais alguém aí escolheu a carta 3, se fez sentido, coloca aí para a gente também. Se tiver alguma dúvida, coloque para nós. Hoje, pessoal mais caladinho. Mas muita gratidão aí por todos que acompanharam a gente nessa leitura de hoje, né, na interpretação das cartas, nessa energia dessa semana. E nós esperamos por vocês na semana que vem, na segunda-feira também, às 20h30, né, Lu? Nesse encontro. A Isabel falou assim: para mim também a primeira fechou redondo. Agora, pessoal, achei que as cartas têm tudo a ver com a semana. Peço para o meu marido escolher uma carta sem saber. Ele escolheu a 13 e tem tudo a ver também. Então, ótimo, que bom. Depois passa para ele aí as informações, as energias. Nós é que agradecemos aí a presença de vocês, a participação de vocês, de estarem aqui conosco todas as semanas. E é isso, né? A gente traz aí as informações que são mais gerais mesmo, porque nós não fazemos essa leitura individual, né, Lu? A gente está falando aí de uma leitura geral. Pegue para você, que é uma coisa que a Lu sempre fala, pegue para você aquilo que faz sentido, aquilo que vai, né, que está alinhado aí com a sua energia dessa semana. E muita gratidão, gratidão aí pelas mensagens de vocês, pela presença de vocês. E até na semana que vem, então. Eu vou deixar a Lu agora fechar aí para nós. Também só tenho a agradecer, gente. Essa egrégora aqui é maravilhosa. A gente não se encontra aqui por acaso, de alguma forma a gente se conecta. As mensagens aqui não são em vão. E assim, né? Se esse trabalho que a gente faz de uma forma voluntária, né? Mas assim, com muito prazer, com muito carinho, com muito respeito. Eu respeito muito os oráculos e respeito muito as pessoas que param para me escutar.
Se fez sentido para pelo menos um de vocês, se ajudou, se abriu aí algum caminho, acendeu alguma luz, teve algum insight, já cumpri a minha missão aqui. Já me dou por satisfeita, já posso dormir feliz e tranquila e até a semana que vem. Maravilha, muita gratidão, Lu, gratidão. Faço das minhas palavras as palavras da Lu, é isso aí. Se cada um aí, se uma pessoa já se sentir tocado aí por que a gente está trazendo, né, para vocês, a gente já fica feliz e, claro, com muita gratidão por cada um de vocês e, mais uma vez, pelo conhecimento da Lu, por ela se disponibilizar a estar aqui conosco. Gratidão, Lu, Imagina, imensa. Muita, muita gratidão é gratidão. toda minha. Gratidão é toda minha, Letícia. Muito, muito E bom. ó, pessoal, pratiquem a intuição, tá? Pratiquem a intuição. Isso que a gente está fazendo aqui, qualquer um pode fazer. Tá nas mãos de todo mundo. Então, você tem a tua intuição, não deixe de usar essa tecnologia humana a seu favor. Uma boa semana, um beijo carinhoso a todos Um e até a beijo semana grande. que vem, se Deus quiser. Beijo, queridos. Não se esqueçam de seguir a Lu no canal dela e também no Lux Underline Tarot Terapia, que é para onde esse vídeo vai também, além daqui do Ho'oponopono Anjos. Um beijo, uma ótima Isso aí. semana. Beijo, aloha! Aloha, Aloha! beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.